Então, bom dia para todo mundo. Hoje eu vou fazer a aula de exercício daquela lista que eu cheguei a passar, de pedir só para vocês fazerem na primeira, né? Mas eu vou comentar das outras também. Não, não é para travar. Nem começou. Coisa chata. Vou estar fechando exercícios. É daqueles que eu marquei na aula passada, tá? Aí vocês pediram H, pediram. Então, H, G e M, né? G. Vamos começar pela G, pela ordem, né? Aí depois a gente vai. Aqui eu vou calcular DF, o que ele quer na questão, né? Calcular a derivada parcial do x e a do y. Vamos lá. Não, coisinha. Df dx, aí eu tenho que derivar tudo isso aqui com respeito a x, e aqui o y vai ser constante. Ok? Aí eu derivo normal isso daqui, né? Regra da cadeia, né? Esse 3 ele vem, ele desce aqui, ó. Então fica 3. Aí eu repito essa função aqui, tá no parêntese. Aqui fica 2, vezes a derivada do que está dentro. Só que a derivada do que está dentro é a derivada com respeito a x, ok? E aí tudo que tem y vai ser constante. Aí com a derivada... Aqui, pessoal, tem uma situação que é o seguinte. Ó. Alguns de vocês me pediram, me perguntaram, por exemplo, eu não sei se está todo mundo, algumas pessoas ou mais pessoas estão com essa dúvida, mas, por exemplo, qual é a derivada... Vamos esquecer o exemplo por enquanto, né? Qual é a derivada de 8x ao cubo, né? Quando eu derivo isso aqui, como isso aqui é constante, quando eu for derivar isso, a constante permanece e eu derivo só a função, né? Eu derivo só isso aqui, então fica 3x2. É a mesma coisa, se tivesse no lugar de um 8 um y, e eu fosse derivar só em x, como o y está fazendo papel de constante, a mesma coisa, o y permanece, e aí eu derivo só a função, tá? A mesma coisa se fosse com respeito a x. Por exemplo, se eu pegasse x2, y2. Aí eu vou derivar isso aqui com respeito a y. Como isso aqui é constante, ela permanece vezes a derivada daqui da variável, agora que é 2y. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. E aí, quando a constante estiver sozinha, por exemplo, x ao quadrado mais 7. Quando eu derivo isso aqui, aí sim a derivada dela é zero, tá? Ok? Então, tinha muita gente com mais ou menos com essa dúvida aqui.
Basicamente, vocês têm que lembrar que a derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Que é o que eu vou fazer aqui agora, né? Novamente, eu quero derivar com respeito a x. Aí, essa do parênteses, eu tenho que lembrar da regra da cadeia, que é o seguinte. Quando eu estou derivando uma função elevada a n, eu quero derivar isso aqui. Então, isso aqui é n, f de x elevado a n menos 1 vezes a derivada do que está dentro. É a regra da cadeia, que se aprende lá no cálculo 1. Que é a mesma coisa. Então, desceu aqui o 3, né? Perdeu uma unidade 2, aí você deriva tudo que está aqui dentro. Aí, qual a derivada desse aqui? Como eu estou derivando com respeito a x, quem é constante é o 4 e o y. Aí eu repito eles, derivo só o x, que vai dar 1. Menos, aí, agora que a constante está sozinha, ó. Porque como eu estou derivando com respeito a x, o y aqui está só, e o 3 também é constante, aí a derivada dele é zero. Aí mais zero. Mas, aqui é a mesma coisa, ó. Eu estou derivando com respeito a x. Então, o que é constante é o 5 e o y. Repito, vezes a derivada do x, que é 2x. 2x quadrado, né? Aqui, se você quiser ajeitar, né? Quiser organizar um pouquinho. Aí, vezes... Você pode... Como aqui ficou 4y, né? Você pode colocar o 4 com o 3, vai ficar 12, né? Deixa eu colocar aqui. Ou 12y na frente, né? Assim. E aí sobrou aqui, né? 10 yx ou xy. Pronto, assim. Ok? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Então, agora a letra G e a M, né? Não, letra G e a M, não. Letra H e a M. Agora a letra H. Aqui você tem que lembrar o quê? Que a derivada do arco tangente, né? É 1 sobre 1 mais x quadrado. E mais ainda, né? A derivada, quando tem uma função ali dentro do arco tangente, por exemplo, se tiver arco tangente de f de x, não tiver exatamente x, a derivada é o quê? É 1 sobre... Aqui é a regra da cadeia, né? F de x ao quadrado vezes a derivada da função. Tá? Ou então, se você quiser colocar a derivada em cima, dividido por mesma coisa. E aí, vamos lá calcular a df dx. Ah, eu não calculei do y não, né? Aquela dali. Eu vou fazer aqui do lado daqui a pouco, né? Já que eu tô... Ah, vamos fazer aqui do y. Esqueci. Então, vamos lá, né? A do y é a mesma coisa, ó. Vai descer o 3. Você repete tudo que está no parêntese. 4xy menos 3y ao cubo. Vezes... Aí a derivada disso daqui com respeito a y. Aí agora, com respeito a y, quem é constante é 4x. Aí eu repito, né?
o 4x. Aí agora derivo y, que dá 1. Então é menos. A derivada do 3y ao cubo é 9y ao quadrado. Aí mais, né? E o outro é x ao quadrado y, né? Se eu não me engano. 5x ao quadrado y. Aí a derivada desse aqui, né? Como agora quem é constante é isso aqui, eu mantenho e derivo só o y. Que aí a derivada do y é 1, então fica só 5x quadrado. Isso aqui você pode até deixar assim mesmo, viu? Precisa simplificar mais do que isso, não. Ok? Agora vamos para essa aqui. Vamos lá, dz dx, dz dy. Aqui eu não vou colocar o ponto, não. E aí a mesma coisa, ó. Aqui eu vou derivar o arco tangente normalmente. Vou usar essa segunda aqui. Né? Deriva o arco tangente, então vai ficar 1 sobre 1 mais o que está aqui ao quadrado, né? Essa expressão ao quadrado. Vezes a derivada do que está dentro. Eu não vou derivar por enquanto, eu vou colocar só assim. É essa derivada aqui, assim, tá? Mas aí é com respeito a x. Vai ficar dz dx. Aí agora, qual é a derivada de x sobre y com respeito a x? Como o y é constante, vocês imaginam o seguinte: toda vez que vocês podem, se vocês tiverem dúvida, troquem o y por algum número, só para terem a ideia, né? Por exemplo, se eu fosse derivar isso aqui com respeito a x, vai dar só 1 meio. Ou seja, vai dar 1 sobre y. Só para fazer uma comparação, que o y aqui agora é constante. Então, a derivada de x sobre y, quando o y for constante, é 1 sobre y. Tá? Aí que vai ficar 1 sobre y. E que conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? Aí eu vou fazer esse passo. Sim, né? Mas você pode simplificar, né? Multiplicar aqui por y, enfim. Aí y vezes esse vai dar y, mais y vezes aquele outro vai dar x ao quadrado sobre y, né? Enfim, você pode simplificar mais aqui, mas tá bom por enquanto. Deixa só isso aqui mesmo. E o outro é a mesma coisa, né? A derivada com respeito a y. Eu vou fazer aqui do lado para não ficar um buracão aqui. Eu repito, né? A do arco tangente normal. Então é 1 sobre. Aí vezes a derivada aqui. Só que essa derivada vai ser com respeito a y. Que agora quem é constante é x. E aí agora vocês imaginam o seguinte, ó. Imagine agora, só para, novamente, se confundirem, para não se confundirem, você coloca um 2 no lugar do x, que agora a variável é o y. E como é que eu derivo essa, né? Aí deriva normalmente, com respeito a y. Onde for o 2 vai ser o x. Vocês podem imaginar assim, ok? Mas eu vou colocar o x
E aí, novamente, o x é constante, né? Ele vai permanecer, eu estou derivando só o y, vai ficar x vezes. Aí a derivada do y, menos 1, né? O menos 1 desce, y. Aí o menos 1 perde uma unidade, menos 2. Isso aqui é menos x sobre y ao quadrado. A derivada que eu vou colocar aqui vai ser menos x sobre y ao quadrado. Vai ficar menos x sobre y ao quadrado vezes... Aí você pode simplificar isso aqui, né? No livro deve estar bem simplificado. Ficar isso. Ok? Não sei como é que está a resposta no livro, mas basicamente é isso. Ok? Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem falar, viu? Letra M. Vamos lá, né? Isso aqui vai ficar um pouco grande. Mas dz dx é... Ah, tá. Eu vou fazer passo a passo, né? Então, regra do quociente, né? Então, deriva a primeira. Deriva... Só que eu não vou derivar porque vai ficar uma bagunça. Então, eu vou fazer só o linha lá. Então, deriva a primeira, mas eu vou colocar assim. A derivada da primeira com respeito a x, né? Vezes a segunda. Essa aqui vai ser um pouco grande. Menos a primeira, que é x seno de y, vezes a derivada da segunda com respeito a x. A segunda é cosseno de x quadrado mais y quadrado. Sobre a segunda ao quadrado. Muito bem. Aqui eu só coloquei a fórmula, né? Deriva a primeira vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. E aí, eu coloquei assim, só para vocês identificarem. Ficou um pouco embaçado, né? Só para vocês identificarem que é a derivada com respeito a x, tá? Então, vamos lá. Aí, muito bem. Qual é a derivada dessa com respeito a x? Ó? Novamente, como aqui é constante, aqui, eu só derivo x. A mesma coisa, é como se tivesse um seno de π sobre 4 vezes x. Qual é a derivada disso? É x. Perdão. É seno de π sobre 4, que é a constante. Porque aí eu derivo só o x que dá 1. Então, vocês têm que imaginar que o seno de y ali é constante. A derivada vai ser somente seno de y. Então, vai ser seno de y vezes o cosseno de x quadrado mais y quadrado, menos, né, da fórmula. A primeira que eu repito, seno x, seno de y, vezes agora a derivada da segunda com respeito a x. Aí, na regra da cadeia, né? Você deriva o cosseno normal com a derivada do seno do cosseno menos o seno. Aí eu repito aquilo, vezes a derivada somente do que está dentro do parêntese com respeito a x.
Aí vai ser o 2x mais a derivada da constante, que é zero. Então, vai ficar só 2x. Sobre cosseno ao quadrado de x quadrado mais y quadrado. E aí, se você quiser organizar, mas aqui não tem muito o que organizar, né? Então, aqui fica seno de y, né? Vezes cosseno de x quadrado mais y quadrado. Aí aqui vai ter o mais, né? Porque eu tenho um menos aqui e esse outro menos. Mais. Aí, ó, tá vendo que eu tenho um x? Eu tenho um x aqui, né? E um outro x aqui. Tá multiplicando, eu boto x ao quadrado e boto 2, né? Então fica 2x ao quadrado. Seno de y. Seno de x2. Até poderia colocar o seno de y em evidência aqui, mas acho que não vai ajudar em nada. Vai deixar assim, tá? A resposta. Deixa eu ver se vocês estão dizendo alguma coisa aqui. Letra L, né? Tá. Depois dessa eu faço a L. Fazer agora a derivada do y, né? E aí, Professor, tem uma mensagem no chat ainda a respeito dessa derivada do x. repete essa derivada que fica no seno de y. Você está se referindo essa daqui, né? Ó, aqui eu quero derivar com respeito a x. Essa dúvida aqui está sendo muito comum. E aí, eu acho que vocês estão isso é normal, ver esse sentimento de vocês é normal, não se preocupem não. Mas, por exemplo, ó, só para fazer uma analogia, imagine que eu estou no lugar, eu quero derivar essa, né? Mas eu vou só para comparar, vou pegar aqui. Imagine que eu estou querendo derivar isso aqui, ó. Quanto é que é a derivada disso? Né? Assim, a constante permanece e você deriva só o x, dá 1. Por exemplo, se no lugar de seno disso aqui tivesse, por exemplo, 2x, quanto é que é a derivada desse? É 2. Porque quando tem a constante, eu mantenho a constante e derivo só a função. A derivada do x é 1, por isso que fica 2. Quando eu tenho 8x ao quadrado, para derivar isso aqui do mesmo jeito, eu mantenho o 8 e derivo só o x quadrado, vai dar 2x, que dá 16x. Então, a regra é, quando eu tenho uma constante multiplicado por uma função, quando eu derivo isso, a constante vezes a função, o resultado é a constante mantida vezes a derivada da função somente. Então, você só deriva somente a função e a constante você sempre permanece. Agora, vamos para o caso em questão, né? X seno de y. Aqui eu quero derivar com respeito a x. Então, com respeito a x, o y é constante. Então, como y é constante, seno de y também é constante. E aí você tem que se apegar a essa regra aqui, ó. Derivada de uma constante
vezes a função, que aqui no caso é o x, você mantém a constante vezes a derivada da função. Então, como o y é constante, seno de y é constante, eu mantenho a constante vezes a derivada da função. Aí a derivada do y, perdão, do x é 1. Aí fica só o seno de y. Entendeu, né? A derivada da constante só é zero se ela estiver sozinha. Agora, se ela estiver multiplicada por alguma função, aí é a constante vezes a derivada da função. Mas esse é um sentimento comum, esse estranhamento, né, Dan? E essa confusão também é super comum. Quando você está vendo pela primeira vez derivada parcial, e dependendo da quantidade de variáveis, confunde mesmo, viu? Se tiver 3 ainda, eu vou fazer depois com 3, mas confunde mesmo. Aí, agora eu quero fazer a do y. Eu vou só colocar a função aqui embaixo, só para a gente não esquecer dela, né? É x seno de y. Agora eu quero resolver tudo em y, né? Então, deriva a primeira. Aí a derivada da primeira vai ser em y, vezes a segunda, menos a primeira, x seno y, vezes a derivada da segunda, mas só que essa derivada é em y, tá? Então, vou colocar assim. Sobre a outra, a segunda ao quadrado. Pronto, aí eu vou apagar agora a função, que a gente não vai precisar mais dela. Agora aqui, ó, novamente. Eu quero derivar essa aqui em y. Então, se ela é em y, quem é a constante nesse caso, né? A constante é o x. Aí, quando eu for derivar ela, você tem que imaginar que como ela é constante, eu mantenho x e derivo somente o que tem y. Aí, qual a derivada do seno de y? Cosseno de y. Tá? É a mesma coisa que tivesse assim. Imagina que você está derivando uma constante, 2 seno de y. A derivada é 2 cosseno de y. O que que o x ele está fazendo o papel do 2? Ok? Então, aqui a resposta é x cosseno de y. Vou apagar só essa segunda aqui. Eita, dificuldade de apagar isso aqui. Pronto. Então, a derivada de x seno y com respeito a y é x cosseno y. Aí, repito a segunda, né? Que é cosseno de... Não. Cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado menos... Aí, a segunda, a primeira. Agora, novamente, isso aqui, ó. Derivada dessa com respeito a y.
Novamente, eu derivo normalmente o cosseno do que está dentro. Aí repito a parte que está dentro. Agora, derivo o que está dentro do parêntese com respeito a y. E aí, novamente, como é com respeito a y? O x é constante, então é a derivada desse. Aí aqui vai ser zero porque ela está sozinha, não tem nenhum y multiplicando ela. É zero. Vezes a derivada do y, que vai ser o 2y. Isso sobre a segunda quadrada, né? E aqui você pode organizar que nem o primeiro, também não vai fazer muita diferença assim, porque a expressão é muito... Ela está muito fechada, não tem muito o que mexer, né? Mas, tá vendo? Esse com esse aqui. X é a mesma coisa, né? Que agora mudou um pouquinho, né? Aqui eu vou juntar o 2y, que está aqui no canto, com o x sendo y, vai ficar 2x y seno de y, né? 2x aqui. Vou simplificar mais não, que não, a gente não vai ganhar muita coisa simplificando isso aqui, não. Ok? Aqui realmente é para treinar, para não... Que isso aqui você pode confundir muito bem, né? Fácil de confundir isso aqui. Aí, deixa eu ver. Aí pedir a letra L, né? Se eu tiver... Isso. E essa daqui é melhor colocar como elevada a 1/3, né? Fica mais fácil sempre. Que você vai querer derivar. Ok? Agora vamos aqui, né? df dx. Aí o 3, 1/3 ele desce. Então fica 1/3. Conserva o que tem, tá tudo aqui. 1/3 menos 1, né? Perde uma unidade, vezes tudo a derivada do que está aqui dentro, só que com respeito a x, tá? Eu vou colocar assim, não vou fazer por enquanto. Não vou derivar por enquanto. Muito bem. Agora vai ficar... Sobe. Repito isso. Aí vai ficar 1/3 menos 1/2 menos 2/3, né? Vezes... Agora aqui eu derivo com respeito a x. Esse aqui, com a derivada desse com respeito a x, 3x ao quadrado. Esse aqui é zero, porque está sozinho, é constante. E o 3 também é constante. Tá? Aí esse 3 pode ser cancelado aqui, né?
Aí fica assim. X ao quadrado dividido por raiz cúbica de x ao cubo mais y ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou então você pode colocar isso aqui ao meio, mesma coisa. Mas eu acho que é assim que deve estar no final lá. Ok. Agora, com respeito a y, né? Mesma coisa. Eu desço 1/3, aí repito, né? Y menos 1 vezes. Agora, vezes a derivada com respeito a y. Tá? Aí vai ficar df dy. Vai ficar menos 2/3, né? Aí eu derivo agora com respeito a y. Com respeito a y, esses dois são constantes, né? Esse aqui, o 3. E aí, como elas estão sozinhas, a derivada delas, ambas serão zero. E aí só sobrou o y ao quadrado. Quando eu derivo, dá 2y. Você pode até deixar assim, né? Se quiser simplificar, problema nenhum. Ok? Então, são as regras de derivação do cálculo 1, e você tem que saber quem é constante e quem não é. Ó, eu vou fazer umas aqui que vocês me pediram. Se não der tempo, eu faço na aula de sexta, na aula de dúvida, tá? Ó, por exemplo, a questão 15 tem assim, né? Seja então, eu tenho essa função aqui, e ele pede para calcular df dx e df dy, né? É assim, o raciocínio mais comum é você tentar integrar a função, você tenta integrar a função, né? Depois você usa o teorema fundamental do cálculo, e depois você deriva. O problema dessa questão aqui, que ela foi colocada para você não conseguir fazer isso, não conseguir integrar, porque essa função aqui especificamente, você não consegue integrar usando os métodos tradicionais, os métodos desses cursos de cálculo, não dá. Essa função aqui, ó. Se fosse 2x, né? Diferente, né? Se fosse e elevado a menos 2x é uma coisa, agora e elevado a menos x quadrado, você não consegue integrar essa função aqui, de jeito nenhum. Ela não tem primitiva, né? Você só consegue, por exemplo, de menos infinito a mais infinito, é a gaussiana. Acho que eu já falei uma vez, vocês vão até aprender a calcular ela no cálculo 3, cálculo vetorial. Mas ela, você não consegue calcular com os métodos tradicionais, não. E também dá para calcular ela usando séries, por exemplo. Você consegue calcular essa daqui usando séries, mas você só consegue uma aproximação dessa integral, certo?
Mas enfim, né? O fato é que foi colocado para não ser efetuado a integral, mas sim usado um outro método. Eu não sei se vocês lembram lá do cálculo 1. Geralmente é uma das primeiras coisas que se fala lá, junto com a teoria fundamental do cálculo, que é uma propriedade que eu vou colocar aqui, ó. G de, por exemplo, se. Agora deixa eu ver se eu lembro aqui. Por exemplo, você tem uma função que é de um ponto A até aqui, o limite superior é uma função h de x. Aí aqui eu tenho f de t dt, tá? Essa função aqui, quando eu for derivar a g, a derivada da g é o f da h vezes a derivada da h. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá completo aqui, né? Se você tem, por exemplo, uma função, é uma propriedade isso aqui. É assim, não é exatamente uma propriedade, é mais um teorema, né? Mas se você tem uma função que ela é definida, o limite inferior é uma constante e o superior é uma função h, e aí vai ser f de t dt, a derivada dessa g é a f composta com h vezes a derivada da h. Só para a gente comparar aqui, ó. Tá vendo? A função aqui, a h, quem vai fazer o papel da h vai ser essa aqui, e a f vai ser a menos e elevado a t quadrado. O que eu estou querendo dizer? Se a gente for comparar essa linha azul aqui com a que eu vou escrever até de outra cor. Por exemplo, ó, se agora eu vou só para fazer uma comparação, né? Imagine que é isso aqui. Eu não vou colocar a F, a E eu vou colocar F, assim. Então, aí só que nesse caso aqui, eu tenho que derivar com respeito a x com respeito a y. Aí eu vou imitar o que está aqui, ó. A derivada parcial da f com respeito a x é essa função aqui composta com h, aí a h vai ser aquilo. Então, vezes a derivada da h. Só que como a h ela tem duas variáveis, aí eu escolho a variável que eu estou derivando. Então, é a derivada dela com respeito a x. Dessa daqui, né? A mesma coisa com y. Ver se eu consigo colocar numa tela só. Mesma coisa com y. Se f de xy, a integral de a até x2, então a derivada com respeito a y é a função composta com h, que é x quadrado y quadrado, vezes a derivada da h, só que agora a derivada com respeito a y. Esse 2 está parecendo 1 aqui, né? E aqui está muito... No estudo tem muitos exemplos assim, para derivar uma integral, mas é todas usando esse truque. Onde essa f aqui, tá? Só lembrando, a f, nessa linha, nas duas equações roxas, é e elevado a menos t quadrado. Agora só substituir, né? Por exemplo, na derivada com respeito a x, deixa eu ver se vai ficar muito largo aqui. Vou ter que fazer embaixo mesmo.
Então, nós já sabemos que se a função é daquele jeito, a derivada dela é f de xy. Aí é só substituir. Como a função f é o e, eu vou colocar, mas depois eu vou apagar. É a menos t quadrado, o f de x quadrado e y quadrado é onde tem o t, eu substituo por x quadrado e y quadrado. Assim. Aí é o quadrado, tá? Aí eu coloco ali. Vezes a derivada da função com respeito agora a x, né? Essa função aqui, x quadrado e y quadrado, com respeito a x, vai zerar esse, e esse aqui vai ser 2x. Então vai ficar só 2x. Mas tinha que saber esse resultado de antemão, né? Esse resultado que eu coloquei. Aí é com respeito a y, né? df dy. Vai ficar f. Só que a derivada dela é com respeito a y aqui. E eu substituo, é a mesma coisa, né? F de x quadrado mais y quadrado é o e elevado a menos igual, né? Vezes agora a derivada dessa outra com respeito a y, que é 2y. Tá? Vocês podem tentar fazer a mesma ideia com a 16. A 16 é igual. A 16, eu vou deixar aqui, porque é igual entre aspas, né? Eu vou comentar ela aqui, ó. A 16, aí vocês podem pensar, mas não dá para usar a mesma coisa, porque o limite inferior não é uma constante, né? Mesma coisa que é df dx e df dy. Ver se tem alguma coisa aqui. É uma integral não elementar, exatamente. É uma integral não elementar. Uma integral elementar é uma integral que você consegue integrar. Por exemplo, integral do seno de x dx. Agora, se no lugar do seno eu tiver seno de x ao quadrado, isso daqui você já não consegue integrar. Aí chama de não elementar. E aí você só consegue resolver com séries. Você tem que montar a série do seno. Ó, na prova, algumas provas usaram isso aqui, ó. Por exemplo, qual é a série da função 1 menos x? 1 menos x se o módulo de x é menor que 1. Alguns de vocês usaram, né? Isso aqui é x elevado a n. Eu acho que começa do zero, né? Mas ou seja, você pode escrever uma função em formato de série. O e elevado a x, que é o e elevado a x é x elevado a n sobre n fatorial, n de zero até mais infinito. E aí você teria que trocar o x por x ao quadrado, né? Aqui ficaria 2. E depois integrar isso aqui. Né? Fazer isso. Aí a ideia é simplesmente integrar termo a termo. E aí você consegue uma aproximação.
Mas sem séries não dá para integrar aquilo ali, não. Essas que você não consegue integrar usando essas técnicas tradicionais, elas não elementares, como foi dito. Eita, coisinha que fica travando. Não. Bom, essa daqui, vocês podem até pensar, mas não dá para usar a mesma ideia da questão anterior, porque o limite inferior, ele não é uma constante. Mas você tem que manipular a expressão, né? E aí, depois de manipulada, como é que é? E aí você deriva. Mais ou menos assim, ó. Primeiro eu separo a integral. Você pode separar do jeito que você quiser aqui. Botar uma constante no meio, né? Qualquer constante, por exemplo. Ou escolher uma constante, não vai influenciar, mas vocês podem fazer assim. Porque essa constante aqui, ela não precisa estar exatamente entre o x quadrado e o y quadrado. Porque geralmente se pensa assim, né? Vamos supor que eu quero calcular a integral de -1 a 1. E aí todo mundo pensa que eu só posso separar em duas se essa constante, eu posso até colocar uma outra, né? Se essa constante aqui que eu separo, ela está entre os dois limites, mas não é verdade não. Que que em geral fica entendido é que para fazer isso, essa constante aqui, ela tem que estar entre o -1 e o 1, por exemplo. Não é verdade, você pode botar qualquer uma na realidade. Tá depois, tá antes, isso não influencia, não. Lógico que você tem que provar isso, né? Mas geralmente nos cursos de cálculo, os professores falam que tem que estar no meio. Ou não exatamente no meio, mas entre, né, os limites de integração. Só para não confundir mais ainda a cabeça do aluno. Mas você pode separar aqui uma constante, e essa constante pode ser qualquer número real, né? Desde que seja real. E desde que seja no domínio da função, né? Que ela esteja no domínio. Então, a ideia é você separar, assim, ó. Aí, essa primeira, você vai escrever, você vai inverter os limites de integração e trocar o sinal, usar aquela propriedade. Tá vendo? Aí pronto, aí você escreveu ela como a diferença de duas, e as duas têm o limite inferior uma constante e o superior uma função. Aí dá para usar a mesma ideia que foi usada na anterior. Eu vou deixar vocês tentarem. Ok? Deixa eu ver aqui. Foram os sites piratas de quando assistiu às Olimpíadas. É bem provável. Bem provável. Assisti muito, todo um site pirata, porque eu não ia assinar um negócio para ficar só 15 dias. Tinha narração do YouTube, eu não vi. Mas assisti pouco também a Olimpíada. Esses dias eu dormi tudo cedo. Tava aguentando assistir mais nada, não. 10 horas já tava indo dormir. Você chega assim na terceira idade, você não aguenta mais ficar acordado até tarde, não. É aquela coisa, dormir cedo e acordar cedo. Vou fazer um outro aqui, ó. Para a questão 10, né? Qual foi? Aqui me pediram 9, 10, 19, 20, 15, 16. Eu vou fazer dessas. Acho que eu vou fazer a 20 aqui. Vou fazer a 20. Essa que não der tempo eu faço na aula de sexto, né?
A 20, ela é um pouco, eu tenho essa função aqui, né? Mas o que está travando não é o computador, é esse programinha aqui, chato. E o computador eu mexo aqui direto no... Aliás, esse computador basicamente eu só estou mexendo mesmo quando eu dou aula, porque estou evitando ficar muito tempo no computador. Ó, você tem essa função aqui, né? Aí eu quero calcular, a questão pede df dx. É só até a 20ª, tá? Como eu falei na aula anterior, vocês façam até essa questão aqui. Você não fica cansado não de ficar direto no computador? Eu mesmo fico. E depois de velho, já era. Ó, o problema é o seguinte, ó. Ele quer que calcule essa função aqui. Ele quer que calcule, perdão, as derivadas parciais dessa função. Só que você tem dois casos, né? O caso em que o ponto é diferente de zero e o caso em que o ponto é zero. Tá? E aí você tem que fazer os dois casos. Então eu vou fazer aqui, como é muito grande, eu vou fazer só a derivada parcial do x e vocês fazem a do y. Que as contas são, nesse caso, realmente elas são bem quase iguais, né? Então, caso 1 é se o ponto ele é diferente de zero, zero, né? E aí eu vou calcular df dx no ponto xy. Esse caso é tranquilo, porque basta derivar a função, basta derivar essa expressão aqui com respeito a x. Você pega essa expressão aqui, normal, e deriva ela com respeito a x. O caso mais chato é quando o ponto é zero, mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou pegar e derivar ela com respeito a x. Aí vai ser deriva a primeira, né? Eu derivo a primeira, só que eu não vou derivar, né? Eu vou colocar x mais y a quarta, né? Vezes a segunda. Para não ficar subindo, eu vou colar daqui. Vezes a segunda, que é x quadrado, mais y quadrado, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. É isso, né? Agora eu derivo, né? Normalmente. Aí, com respeito a x, esse primeiro parênteses aqui, ó, esse aqui vai ser 1, né? A derivada desse com respeito a x é 1. E aí o y a quarta, como ele está sozinho, é 0. Então só dá 1. A desse aqui, simplesmente a resposta é 1. Vezes o segundo, né? Agora repito. Menos o primeiro. E aí a derivada desse último parênteses aqui com respeito a x é 2x, né? Porque o y ao quadrado é constante, tá? Só. Sobre o segundo ao quadrado. Eu não vou nem simplificar, tá? Isso aqui.
Vocês até poderiam, se vocês quiserem, mas só deixar assim. Agora, o problema no caso 2 é quando o ponto é zero, você tem que fazer pela definição. Então, caso 2 é o ponto, se o x é o ponto 0, 0. Porque você não pode simplesmente derivar isso aqui, ó. Eu não posso simplesmente jogar o 0, 0 aqui. Porque se eu jogar o 0, 0 aqui, vai ficar 0 sobre 0. E ainda é terminação. Então, eu tenho que fazer pela definição. Aí eu tenho que lembrar lá da definição, derivada parcial. No ponto 0, y0, né? Qual é? É o limite do f de... Eu estou fixando o y, né? Então, é x, y0, menos f de x0, y0, sobre x menos x0, quando x tende a x0. Nesse caso, x0 é 0, x0 é 0, e y0 é 0 também. E aí você substitui. Né? Porque eu quero calcular a derivada parcial no ponto 0, 0, né? E por que eu tenho que fazer isso, né? Por que eu tenho que usar o limite? Novamente, porque eu não posso só derivar e jogar o ponto, porque aqui nessa expressão está em vermelho, circulado em vermelho, vai dar 0 sobre 0. Se não desse 0 sobre 0, se desse qualquer outra coisa, vocês poderiam colocar. Então, onde tem o x0 eu vou colocar 0, e onde tem o y0 eu vou colocar 0. Então, aqui vai ficar f de x0, y0, menos f de 0, 0. Agora, tem que calcular esse limite. E como é que eu calculo esse limite? Eu tenho que calcular esses dois elementos aqui, ó, f de x0 e f de 0, 0. O f de x0, eu vou usar a primeira expressão da função. Lembra que ela tem duas sentenças, né? Ela tem duas sentenças, ela é essa primeira aqui, se o ponto é diferente de 0, 0, e ela é 0 se o ponto for 0, 0. Basicamente, eu estou dizendo que para calcular o f de x0, eu tenho que usar a primeira expressão, porque o ponto não é o 0, 0, né? É x0. Então, se o ponto é diferente da origem, a função é aquela expressão lá, né? X, y à quarta. Pronto. Aí, usando essa expressão aqui, eu vou calcular o f de x, 0. Ou seja, onde tiver y, eu vou colocar 0 e o 0 e o x eu vou manter. Então, vai ficar x mais 0 à quarta sobre x2 mais 0 ao quadrado. E isso aqui vai dar x sobre x quadrado. Vai dar 1 sobre x. E o f de 0, 0, se o ponto for 0, 0, aí aquela segunda sentença, ela vai me dizer exatamente que o f de 0, 0 é 0, tá? Essa segunda sentença da função, porque ela fala, se o ponto for 0, 0, então a função é 0. Basicamente, é a mesma coisa de dizer que o f de 0, 0 é 0. Aqui. Se o ponto for 0, 0, quer dizer que a imagem é 0. É a mesma coisa de dizer que o f de 0, 0 é 0. Bom, aí eu vou substituir, né? Eu já sei que o f de x0 é 1 sobre x, o f de 0, 0 é 0, e eu substituo ali. Então vai ficar o limite, né?
f de x0 é 1 sobre x, que eu calculei aqui, menos o f de 0,0 é 0, como eu observei, a x menos 0 é x, aqui vai ficar simplesmente limite de 1 sobre x, e aí conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Aí isso aqui dá 1 sobre x ao quadrado. E aqui dá quanto? Limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero dá mais infinito, né? Ok? Aí significa que essa derivada não existe. Deu mais infinito que essa derivada não existe. Perdão, é com respeito a x, né? Ela só vai existir se o resultado é finito, der um número real, viu? Aí vocês tentem fazer com respeito a y, qualquer coisa vocês não conseguirem, vocês me avisam. Mas fica um pouco mais complicado. Ok, né? Você estava acostumado a travar o computador, né? Travar alguma coisa. Não, esse aqui é proibido de travar. Pelo preço que foi, eu não tinha não é para travar de jeito nenhum. Ó, tem alguma que eu vou fazer aqui, a 10ª, que é usando a ideia de... Como é que é o nome? Esqueci. Derivada implícita. Está dizendo assim, ó. Z igual a z de xy. Essa z é uma z de xy, ou seja, uma função que ela depende tanto do x quanto do y. Vocês podem dar uma lida aí no... Nananana, tal que... E ela satisfaz uma condição, né? X ela satisfaz a condição que x, y vezes z mais z ao cubo é igual a x. E aí, a questão pede para expresse dz dx e dz dy em termos de x, y e z. X. Tá? Aí a ideia é a mesma ideia que usa no cálculo 1. E para que se não lembrar também não faz diferença nenhuma. Você não precisa lembrar daquilo. Basta vocês lembrar de derivada mesmo. Então, a ideia é o quê? Eu quero encontrar, por exemplo, dz dx igual a alguma expressão que vai envolver x, y e z. E eu quero encontrar dz dy igual a uma expressão que vai envolver x, y e z. Basicamente é isso. E como é que você faz? Vocês vão pegar essa expressão aqui, né? Essa ideia que eu vou fazer aqui, você usa sempre, isso basicamente é sempre mesmo. Toda questão que envolve derivada implícita, você sempre usa isso aqui que eu vou fazer. Pega a expressão. Aqui. Aí eu quero primeiro encontrar a derivada com respeito a z, né?
Então, a primeira coisa que você vai fazer é derivar com respeito a z no lado esquerdo e do lado direito. Então, derive parcialmente em x. Com respeito a z, não, perdão, em x. Derive. E dos dois lados. Então, você vai pegar, escrever assim, né? D dx dessa expressão aqui. E d dx dessa expressão aqui. E aí, muito bem. Aí, a ideia aqui, o que você não deve esquecer, é que z é uma função que depende das duas variáveis. Então, quando for derivar ela, vai ter que derivar nos dois. Então, primeiro, vamos derivar com respeito a x. Aí eu tenho duas expressões que dependem de x. O próprio x e o z. O z depende de x também. Então, aqui eu recomendo você dividir essa função em duas, para derivar usando a regra do produto. Eu vou, para ser mais fácil, eu vou dividir assim, ó. X e y vai ser uma função e o z vai ser outra. Só para ficar mais claro, eu vou reescrever isso aqui. Vou colocar assim, ó. Vezes z. A derivada do x aqui é 1, né? Essa derivada aqui é 1. Dx de x é 1. Aí nessa aqui eu vou derivar usando a regra do produto. Ó. Vai ficar deriva a primeira. A primeira que eu vou me referir vai ser essa que está dentro do parêntese. Então, eu não vou derivar ainda, só para ficar claro. Então, deriva a primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Aí, como essa segunda é uma função que eu não sei quem é, mas que ela depende de x e y, eu coloco simplesmente a derivada dela. Mais, aí aqui é a mesma coisa. O z ao cubo, o z é uma função. Aí como é que eu derivo uma função elevada a uma constante? Deriva normalmente, na regra da cadeia, 3z ao quadrado vezes a derivada da função, dz dx. E aí, isso tudo igual a 1, né? Normalmente, esse z, ele é uma função que depende, que eu não sei quem é, mas eu sei que depende das duas variáveis. Agora, basta, para encontrar o dz dx, basta isolar o dz dx, né? Só que antes eu vou ter que derivar isso aqui, ó. Por exemplo, qual a derivada desse parêntese aqui com respeito a x? É y, né? Porque o x é a variável e o y é a constante. Então, aqui vai ficar y vezes z apenas, né? Mais xy vezes dz dx mais 3z ao quadrado vezes dz dx igual a 1. Aí, esse termo aqui eu vou colocar do lado direito e eu vou colocar em evidência esses dois aqui. Então, vai ficar assim, ó. X xy mais 3z ao quadrado. Isso aqui tudo vezes dz dx igual a 1 menos yz. Porque lá o primeiro eu coloquei do lado direito. E eu só agora divido, né? dz dx. E aí você tem uma expressão que ele queria, né? Colocar a derivada do z em termos de x, y, z. É assim. Eu não sei quem é a expressão do z, mas eu sei isolar a derivada dela, né? E para fazer a mesma coisa com o y,
você pega a mesma expressão e deriva com respeito a y. Mesma coisa. Deriva dos dois lados com respeito a y, e aí você só tem que ter cuidado da derivada do y, né? Aqui no z vai ficar a mesma coisa, porque vai ficar, só que vai ficar no lugar a derivada com respeito a y. E aqui vai ficar zero, né, também, porque quando eu coloco dy de x, vai zerar, porque aí o x é constante. Vai ficar muito tempo no PC, né? Poder explicar de novo? Sim, vamos lá. Ó. Aí, assim, só para fazer uma comparação. Quando vocês estão lá no cálculo 1, como é que eu derivo 3x, acho que azul fica melhor. Como é que eu derivo 3x ao quadrado mais 2 elevado a 3? Como é que eu derivo isso aqui? Aí lá no cálculo 1 vocês aprendem, regra da cadeia, né? Esse 2 ele desce, aí vai ficar 3. Eu repito o que está no parêntese. Aí aqui fica, o expoente fica 2, vezes a derivada do que está dentro. Né? Isso aqui. Agora imagina que no lugar desse 3x ao quadrado mais 2, você coloca um z. Esse z, eu não sei que função é essa. Eu sei que é uma função que depende das duas variáveis. Você imita, né? Quando for derivar, só que agora eu estou derivando com respeito a x. E aí vai ficar o quê? A mesma ideia, ó. O 3 desce, vezes a função, eu repito, ó, tá vendo? Como eu fiz. Ah, não, aqui eu engoli o 3, né? Pronto. Repito, exatamente como eu fiz aquele de cima, aqui, vezes a derivada do que está dentro. Só que a derivada do que está dentro, o que está dentro é o z, que é uma função que eu não sei. E aí, como eu não sei a expressão dela, eu simplesmente coloco a derivada. Então, é vezes a derivada do z. E aí, como eu estou derivando com respeito a x, eu coloco a derivada com respeito a x. Tá? Aqui eu derivo, ó, nessa de cima aqui, eu derivo porque eu sei quem é a função. Agora essa de baixo, como eu não sei, eu sei que é somente uma função, aí eu simplesmente coloco a derivada. Mas é exatamente imitando o que foi feito aqui em cima. Desce o 3, repito tudo isso, né? Repito tudo isso aqui, vezes o expoente, elevado ao expoente, vezes a derivada do que está dentro. A mesma coisa, ó. O 3 desce, aí o expoente fica 2, vezes a derivada do que está dentro, mas como é uma função qualquer, a derivada do que está dentro é literalmente a derivada do que está dentro, porque eu não sei qual é a função. Não sei se ficou melhor agora. Por isso ficar novamente a lógica dessa questão. Ó, toda vez que tiver uma questão assim, implicitamente, toda vez, isso vocês podem encarar como sempre. Você pega a expressão que está aqui, vou pegar uma outra só para não ficar a mesma coisa. Eu vou inventar aqui, só para explicar. Vamos supor que a expressão seja... Isso aí vocês vão ver muito em outras questões, mais à frente. Vamos supor que é essa daqui. Aí você quer encontrar... Por que se faz isso? Ó? Porque é o seguinte, tem duas maneiras de encontrar. Eu quero encontrar dz dy agora, né? Só para mudar. Tem duas maneiras. Ou você isola o z, então eu pegaria z aqui, ó. E aí eu consigo isolar, né? Fica assim. Raiz cúbica. Vocês concordam, né? E aí eu derivo z. O problema é que em algumas situações eu não consigo isolar o z. Tá? Eu não consigo isolar. E aí quando eu não consigo isolar,
a gente diz que o z é uma função implícita, a grosso modo, né? Lógico que tem uma definição formal, mas quando eu não consigo isolar o z, a gente chama o z de função implícita. E aí, como é que eu derivo a função implícita? Você meio que deriva sem isolar. Por isso que existe esse truque. Vou apagar aqui. Aí, como é que eu derivo sem isolar o z? Você simplesmente pega e deriva dos dois lados na variável que você quer derivar. No caso, eu quero derivar em y. Aí, então, eu derivo com respeito a y. Se fosse x, você jogaria a derivada aqui com respeito a x. Mas eu quero derivar em y agora, para mudar. Aí você, por exemplo, do lado esquerdo aqui, eu vou derivar tudo em y. X ao cubo em y, zero, mais, né, que é constante. O y, aí na variável y vai ser 3y ao quadrado, mais, aí aqui quando eu for derivar esta em y, eu tenho que usar a regra da cadeia. Por quê? Porque esse z, ele não é uma variável comum, ele é uma função que depende das duas variáveis. Aí você tem que derivar 3, como eu expliquei agora há pouco, 2 vezes a derivada do y. E aqui, a derivada do 1 com respeito a y dá zero, né? Ou seja, eu consigo isolar a derivada dela, que vai ficar menos 3y, né? Dividido por 3z. Tá vendo? Eu consegui calcular a derivada dela sem isolar o z. Aqui, nesse caso você nem precisa, porque é possível isolar a expressão do z. Mas em algumas situações, essa expressão não é possível isolar, nesse caso aqui, ó. Como é que você isolaria o z, nesse caso? Não tem como isolar. Aqui, se fosse um z ao quadrado, até que daria, mas como tem esse cubo, teria que usar alguma fórmula específica, talvez aquela, tem uma fórmula de Cardano, né, para uma função assim. Mas nem todas as funções você consegue isolar, mas você não precisa fazer isso. Você consegue derivar ou encontrar a derivada fazendo esse truque, de derivando dos dois lados na variável que você quer. Não sei se ficou melhor agora. Mas a lógica é, porque algumas, entendeu, né? Algumas funções eu não consigo isolar, mas você consegue encontrar a derivada mesmo sem isolar. Aí quando eu não consigo, é que a função chama de função implícita. É isso, né? Se vocês têm outras questões que me pediram que eu não deu tempo de fazer, aí eu vou fazer na aula de sexta. Se vocês quiserem outras questões também, vocês podem me pedir. E também não precisa ser só dessas que eu marquei, vocês podem pedir outras questões. Ok? Acho que por enquanto é isso mesmo, viu? Mas foi bom essa aula aqui para vocês tirarem muitas dúvidas que vocês tinham. Ou então, quando vocês forem tentar os exercícios, né? Já tem alguns feitos aqui. Ok? Então é isso, viu? A lista continua sendo isso, de 1 a 20. Só tem essa lista por enquanto. Por enquanto. As outras não precisam fazer, não. É só se vocês quiserem, né? Mas eu não acho que vai ser muito útil para vocês. E tem outros exercícios também que eu ainda vou passar. Então é isso, viu? Até quinta, né? Qualquer coisa vocês me mandam e-mail ou qualquer outra coisa. Então até mais, viu? Boa terça para vocês. Até quinta. Até mais. Valeu, professor. Até Até quinta. mais. Até quinta. Uhum.